Graça e paz, amados irmãos, da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse momento onde nós iremos refletir na palavra de Deus. Eu gostaria de te convidar a estar meditando comigo nesta tarde naquilo que o evangelista João registra no capítulo 10, a partir do verso 1 ao verso de número 18, que diz assim a palavra de Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Meus amados e queridos irmãos, no texto que nós acabamos de ler, Jesus se vale de uma parábola e é exclusiva esta parábola do Evangelho segundo escreve João, que é a parábola do bom pastor. O Senhor Jesus inicia dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é salteador. O Senhor Jesus faz uma clara alusão aos falsos profetas, aos quais sorrateiramente sobem por outra parte para entrarem no aprisco das ovelhas. O aprisco, meus amados, ele era rodeado por um muro baixo e a sua porta era fortificada o bastante para resistir a qualquer ataque externo. O porteiro, após fechar a porta do aprisco ao anoitecer, ficava pelo lado de dentro e só abriria a porta no outro dia ao pastor das ovelhas, o qual as levaria para o pasto para se alimentar. A entrada, meus amados, pela porta do aprisco só era franqueada ao pastor e tão somente a ele. É o que a gente percebe no versículo 2, a partir do versículo 2 em diante, quando diz assim a palavra de Deus: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Meus amados, essa ilustração que o Senhor Jesus utiliza, ela pode até soar estranho nos nossos dias, onde as coisas são tão mecanizadas, mas a seu tempo o trabalho do pastor de ovelhas era exatamente como retratado pelo Senhor Jesus.
E o pastor, meus amados, realmente conhecia as suas próprias ovelhas pelo nome, as quais ele atribuía, e a elas também reconheciam a voz, a sua voz, e o seguia. Um relato, meus amados, há um relato de que um certo homem um dia combinou com um pastor de ovelhas, amigo seu, de trocarem de roupas um com o outro para ver se as ovelhas o seguiam naquele momento, né? A princípio as ovelhas seguiram aquele homem, mas ao primeiro sinal de sua voz, as ovelhas retornaram ao aprisco, pois não reconheceram a sua voz. Mesmo eles não compreendendo o sentido do que o Senhor Jesus havia lhes falado, meus amados, fica-nos bem claro de que a porta e o pastor são ambos o próprio Senhor Jesus. O porteiro, ao qual faz referência a palavra de Deus, é o Espírito Santo. O aprisco é a vida eterna e todos os seus benefícios, dos quais já começamos a desfrutá-los ainda aqui nesta vida terrena. Mas eu gostaria, meus amados, de chamar a nossa atenção, a atenção de cada um de nós, para o alerta feito pelo Senhor Jesus. O alerta que nós encontramos lá no versículo de número 10, que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Três propósitos claros, meus amados, nos é colocado aqui pelas palavras do Senhor Jesus. Propósitos esse a qual o ladrão tem sobre as nossas vidas, sobre o nosso cotidiano. A primeira coisa, meus amados, o primeiro propósito aqui, bem claro no que nos refere a palavra de Deus, é de que ele vem para roubar. Nós vimos que o Senhor Jesus inicia a parábola dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Meus amados, Judas Iscariotes foi designado ladrão, Barrabás era um salteador, assim como os dois homens que foram crucificados na companhia de Jesus. O ladrão, queridos, ele furta, talvez secretamente, sem usar de violência. Já o salteador geralmente lança a mão da força e frequentemente mata as suas vítimas para obter o que ele quer. O substantivo, meus amados, ladrão, utilizado neste versículo em especial, mostra-nos que há a intenção de furtar sem usar de violência, o que não significa que não haja a intenção de prejudicar ou até mesmo de furtar a vida daquele a quem ataca. Mas o fato, meus amados, é que ele é muito sutil, né? Esse a quem o Senhor diz que veio tão somente roubar, matar e destruir, ele age muitas vezes, como diz o próprio texto, sorrateiramente. Ele age de forma sutil, de forma muito, digamos, muito branda, quando muitas vezes a gente nem percebe o mal que ele está fazendo nas nossas vidas. Por quantas vezes nós somos assaltados pelos problemas, pelas dificuldades, pelas tentações às quais nós somos submetidos a todo instante da nossa vida. Muitas vezes somos furtados da nossa comunhão com o Senhor. Às vezes estamos sendo furtados da presença do Santo Espírito de Deus. Somos furtados, às vezes, das bênçãos do Senhor. Somos furtados da misericórdia, da compaixão, do compadecer-se com o nosso irmão. Somos furtados do perdão de Deus e do perdão para com o nosso próximo. Somos furtados do próprio amor de Deus e para com o nosso próximo, quando não conseguimos amar aqueles a quem deveríamos amar. Somos furtados, meus amados, muitas vezes das orientações de Deus, dos seus cuidados, do seu carinho, e poderíamos aqui citar muitas outras coisas das quais às vezes nós temos sido furtados, nós temos sido privados de todas elas. Quando a ovelha, meus amados, quando a ovelha era desviada, ou até mesmo quando se desviava do caminho,
e da presença do seu pastor, ela ficava desorientada. Assim é a reação normal da ovelha, o animal, a espécie, né? Ela fica desorientada porque ela não sabe para onde vai, onde ela encontrará pastagem, como ficar segura, não sabia onde poderia comer e acabava sendo ceifada muitas vezes pelas feras, pelos animais ferozes, pelos lobos ferozes. Muitos, meus amados, têm sido os assaltos que nós temos sofrido no percurso das nossas vidas. Eu gostaria de trazer uma ilustração que demonstra muito bem isso, né? Uma senhora certa vez viajava de ônibus e ao seu lado ia um cavalheiro chupando algumas laranjas muito bonitas. Era um dia de muito calor quando gentilmente o mesmo ofereceu àquela mulher uma laranja. Para ser educada com um cavalheiro generoso, ela aceitou a fruta. Após descascar e saborear o suco daquela laranja, aquela senhora então dorme rapidamente. Isso porque na laranja continha algumas drogas. Enquanto aquela senhora adormecida ali no banco estava, o cavalheiro tão gentil que lhe ofereceu a laranja, na verdade era um ladrão. Pegou a sua bolsa com tudo que tinha de valor e desceu no próximo ponto, desaparecendo e nunca mais sendo visto por ela. Quantas vezes, meus amados, nós temos aceitado laranjas em bebidas de drogas e entorpecentes? Quantas vezes nós temos tomado essas laranjas de estranhos que cruzam os nossos caminhos e temos muitas vezes adormecido figuradamente falando nos bancos dos ônibus das nossas vidas, né? Portanto, amado irmão, devemos estar atentos à voz do pastor, do supremo pastor, para que nós não venhamos a cair na mão dos salteadores, ou melhor dizendo, na mão dos ladrões, né? Dos ladrões espirituais. A segunda intenção, meus amados, colocada pelo Senhor Jesus é que ele vem também, a segunda e a terceira, vamos juntá-las em um ponto só, em consequência do roubo, ele também vem para matar e destruir. O versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Meus amados e queridos irmãos, por trás da intenção de furtar tudo quanto nós vimos anteriormente no ponto passado, esta é a intenção do ladrão, né? A intenção de matar. Não falo e não está falando o texto aqui da morte física literalmente, mas fala da morte espiritual. Quantas mortes espirituais nós temos presenciado no meio das nossas igrejas, dos nossos irmãos, daqueles a quem um dia nós gozávamos da sua presença, de estar adorando a Deus juntamente conosco, e hoje não podemos mais vê-los na presença do Senhor, na igreja, no aprisco de Deus. Depois que o ladrão, meus amados, ele extraiu tudo que nos era mais valioso, não restará nada mais para nos fazer resistir na hora do mal. Depois que ele nos tira tudo, a orientação de Deus, o amor de Deus, o carinho, o perdão, a comunhão com o Senhor, a capacidade de ouvirmos a voz de Deus, não nos resta mais nada, amados, para que possamos resistir ao mal, para que possamos resistir às coisas que sobrevêm nas nossas vidas, neste mundo tenebroso, neste mundo onde jaz o maligno, segundo nos fala a palavra de Deus. Depois da morte espiritual, meus amados, vem a destruição total do homem, pois como diz a palavra de Deus, como diz a palavra de Deus, o ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus então vem dizer: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Versículo de número 11, meus amados. O verdadeiro pastor realmente dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas, meus amados, para que ele possa dar a sua vida, se faz necessário que a ovelha realmente seja sua. Em outras palavras, que ela realmente reconheça a sua voz e o siga aonde quer que ele vá. Pois o Senhor também nos disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.
assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Meus amados, que nós possamos ser sempre guiados pela voz do Senhor. Que possamos sempre estar alertas, de ouvidos bem atentos a tudo aquilo que nos cerca, a tudo aquilo que nos rodeia, a tudo aquilo que o ladrão das nossas vidas ele tem propiciado a nós. Muitas vezes com aparência boa, com aparência bela, com aparência de coisa que é agradável, mas no fim das contas acaba sendo algo destrutivo para as nossas vidas. Assim como foi falado naquela história daquela senhora que observou aquelas laranjas vistosas, laranjas suculentas, laranjas que aos seus olhos eram boas para o consumo, mas no final ela percebeu que toda aquela beleza estava apenas disfarçando a maldade que havia por trás. Assim age, meus amados, o ladrão nas nossas vidas, pois como disse o Senhor Jesus, o ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir. Ele se apresenta nas nossas vidas como algo vistoso, como algo bom, como algo agradável. Nos traz oportunidade, nos traz algumas propostas e muitas vezes nós acabamos nos esquecendo de ouvir a orientação do bom pastor. Acabamos muitas vezes, meus amados, nos desviando do caminho. Acabamos muitas vezes, meus amados, nos afastando do rebanho, né? Por achar que a grama do vizinho talvez ela seja mais verde, mais vistosa, mais saborosa. Muitas vezes somos tentados, amados, a experimentar coisas novas, a experimentar oportunidades novas, a experimentar novos caminhos, a experimentar novas coisas, e tudo isso tem nos levado muitas vezes à morte espiritual das nossas almas, à morte espiritual, ao nosso afastamento. Portanto, meu amado, esteja atento a tudo aquilo que te cerca, a tudo aquilo que te rodeia. Embora tenha aparência do bem, ela pode, na verdade, estar transvestida daquilo que aparenta o bem, mas na sua intenção, no final, é apenas roubar, matar e destruir. Que Deus assim, meus amados, te dê sabedoria. Que Deus estenda a sua mão de graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que neste momento está ouvindo essa mensagem. E eu quero te convidar a orar nesse instante. Deus Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, nós te rogamos, ó Deus, que as nossas vidas, ó Pai, elas sejam sempre guardadas pelo bom pastor. Que possamos, ó Deus, a cada anoitecer, descansarmos seguros, ó Deus, atrás da porta do aprisco. Atrás, ó Deus, da segurança, ó Deus, do porteiro, daquele que guarda a entrada, para que não sejamos, ó Deus, enganados, ludibriados, ó Deus, para que não sejamos iludidos, ó Deus, para que a fascinação do mundo não nos tome, ó Deus, nem tome as nossas vidas. Ó Pai, que a nossa audição esteja sempre aguçada a ouvir e reconhecer a voz do bom pastor, daquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas, daquele que entregou a sua própria vida para reavê-la, porque nos amou, ó Deus, de uma maneira grandiosa, ó Deus, porque não pretende perder um só sequer de todos aqueles a quem o Pai lhe entregou. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que seja conosco em todos os dias da nossa vida, pois estamos em um mundo que jaz no maligno, um mundo tenebroso, um mundo que deseja tão somente o nosso mal, que deseja tão somente nos roubar, matar-nos e destruir-nos, ó Deus. Mas nós temos a esperança daquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Que possamos, ó Deus, viver em Cristo Jesus, aquele que veio nos dar a vida eterna. Nós te oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, que você tenha um ótimo final de semana e Deus assim resplandeça sobre você o seu rosto. Amém.